Bom, pessoal, aula 10 do Currículo em Ação, né, esse material digital. Então a gente vai estudar o stalinismo, que é o governo do Joseph Stalin, que vai de 1924 a 1953. Como vocês estão vendo aí o título do material, da Rússia Socialista ao Stalinismo. Vamos aqui para o conteúdo e objetivos. Conteúdo, nova política econômica, que é a NEP, formação da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. A gente conhece mais pelo nome de União Soviética, tá? Isso aí em 1922. Você tem o stalinismo, que é o governo do Stalin, como eu disse. E objetivos, analisar e selecionar evidências acerca dos processos políticos, econômicos, sociais da Rússia após a Guerra Civil, 1918 a 1921, compor argumentos relativos ao stalinismo, relacionando características como nacionalismo exacerbado, a centralização política, opressão das minorias, a supressão de liberdades e o uso da violência, né, o terror, presentes em ditaduras totalitárias. Então esses aí são os conteúdos e objetivos que a gente vai trabalhar com esse material. Bom, então aqui no Para Começar, a gente tem uma proposta de atividade de 3 minutos, ok? Vou segurar esses 3 minutos para quem estiver acompanhando comigo online conseguir aí fazer a proposta de atividade. Se você estiver assistindo a gravação, aí é opcional para você, você pode avançar esses 3 minutinhos, tá? Seguir adiante. Então vamos lá, aqui a gente tem um trecho de uma matéria do jornal Estado de São Paulo, uma matéria realizada pelo Cristiano Dias em 2017. O que a gente tem aí? Vladimir Lenin, né, interrogação. Nunca ouvi falar. Na saída da escola, o garoto Gennady, de 14 anos, que teve seu nome real omitido a pedido da mãe, escuta atentamente a lista de personagens históricos desfiada pela reportagem e reage só quando ouve o nome de Stalin. Este eu conheço. É um herói que protegeu a União Soviética, respondeu. Sobre a Revolução Russa, ele diz não se lembrar bem o que foi. Lenin? Não o conheço. Então, esse é um trecho da matéria, né? Esse garoto aí de 14 anos colocando a posição dele com relação aos personagens históricos e eventos históricos citados. Então perceba que ele ali conhece Stalin, aborda como herói, e Lenin ele diz não conhecer. Só que é um tema que vocês, de certa forma, já têm um conhecimento prévio, estudaram lá no 9º ano, imagino que vocês já devam ter lido algo a respeito também. Mas vamos lá para os questionamentos. Quais hipóteses para que o estudante russo não conheça o líder da Revolução Bolchevique de 1917, Vladimir Lenin? Como ele define o líder soviético Joseph Stalin? Então aí são 3 minutos, tá? Eu vou seguir aqui o tempo da proposta, mas obviamente você vai avançar esse vídeo se você estiver assistindo a gravação e você não estiver aqui, né, nessa aula comigo presencial ali, ao vivo, online, ok? Então contando aqui 3 minutos. Caderno a postos, vamos lá.
Bom, então aí foram os 3 minutos, tá? A gente vai avançar aqui pro restante do conteúdo. Então, foco no conteúdo. Desdobramentos da Guerra Civil. Após a Guerra Civil, que durou de 1918 a 1921, os campos russos foram devastados, o setor industrial paralisado, o desemprego aumentou e faltavam alimentos nas cidades. Estima-se que o número de mortos tenha alcançado 15 milhões nessa fase. E aqui nas imagens, então, famílias sofrendo com a fome e filas para pegar almoço em um centro médico e de nutrição na região do Volga. Então são essas imagens aqui. Então aqui um cartaz de 1930, né, de Gustav Klutz com os dizeres: com a NEP a Rússia se transforma em Rússia socialista. No cartaz aí você tem o Lenin. O texto, Nova Política Econômica. Para enfrentar os problemas em 1921, Lenin iniciou a NEP, Nova Política Econômica, que restabelecia alguns aspectos do capitalismo. Mercado livre, pequenas empresas privadas, etc. A produção industrial voltou a crescer, o desemprego recuou e a condição dos camponeses melhorou. Lenin reorganizou o Estado, criando, em 1922, uma federação de repúblicas, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, URSS, com capital em Moscou. Doente, Lenin se afastou do poder em 1923, sem ter consolidado o comunismo na União Soviética. Com sua morte em 1924, iniciou-se a disputa entre os dirigentes do Partido Comunista. O secretário-geral Joseph Stalin declarou-se sucessor de Lenin e, com o apoio da maioria do partido, tomou o poder e eliminou seus rivais. Stalin concentrou plenos poderes e se manteve na direção do país até sua morte em 1953. Domingues, 2009. Aqui a imagem do Lenin já afastado. Lenin, em 1923, em sua cadeira de rodas após o terceiro derrame. Museu Estatal de História Política Russa. Stalinismo, socialismo soviético. É muito difícil avaliar a experiência do socialismo soviético sem a presença de Joseph Stalin, 1878-1953. Alguns autores alegam que os ideais da Revolução de Outubro de 1917 foram desvirtuados por ele. Outros o dissociam da tradição bolchevique. O estudo de sua trajetória e do stalinismo, no entanto, é sempre polêmico. Stalin iniciou na política como um típico militante bolchevique. Na Geórgia, país onde nasceu, atuou na clandestinidade incitando greves, promovendo comícios e assaltando casas comerciais para financiar atividades revolucionárias. Sua fama de militante ficou tão conhecida que Lenin, 1870 a 1924, o chamou para compor o Comitê Central do recém-fundado Partido Bolchevique. Stalin era editor do jornal do partido, Pravda, Verdade. Sua participação na Revolução de Outubro, no entanto, é pouco conhecida. Com a tomada do poder pelos bolcheviques, ele foi indicado para assumir o cargo de comissário do povo para as nacionalidades. Em 1922, Lenin o indicou para o importante cargo de secretário-geral do Partido Comunista. Quando Lenin sofreu o primeiro derrame, em 1922, Stalin já era o homem forte do partido. Lenin e outras lideranças, como Leon Trotsky, 1879-1940, jamais se interessaram pelo dia a dia da administração. Eram líderes políticos e intelectuais. Assim coube a Stalin a direção da burocracia estatal, a organização do partido e a relação com as demais nacionalidades da União Soviética. Stalin nomeou pessoas de sua confiança para os cargos na administração e no partido. Discretamente foi acumulando influência. Com a morte de Lenin, em 1924, houve acirrada disputa pelo poder, sobretudo entre Stalin e Trotsky. Stalin, que sempre concordou com Lenin, saiu vencedor, com o apoio do Partido Comunista. Trotsky, além de ter divergido de Lenin várias vezes, levantava entre os bolcheviques o receio de que Stalin pudesse se tornar um ditador. No entanto, visto como autêntico bolchevique e leninista, Stalin assume o poder no país em 1929. Stalin não era, portanto, estranho ao bolchevismo, mas alguém que ascendeu ao poder exatamente por ser um deles. Em seus últimos anos de vida, Lenin deixou uma série de pequenas notas conhecidas como Testamento de Lenin.
denunciando a brutalidade de Stalin e o perigo de ele acumular tantos cargos. Por isso, afirmava que ele deveria ser removido das funções. Após a morte de Lenin, o documento veio a público. Stalin, então, pôs seus cargos à disposição do partido. Porém, como contava com a lealdade da maioria, foi confirmado em sua posição. Weifas 2020. Então, sessão na prática. Leia os textos historiográficos nos slides a seguir e analise-os. Registre suas reflexões por escrito. Os historiadores apresentam perspectivas diferentes do governo de Stalin. Justifique como cada autor caracteriza Stalin, citando em sua resposta informações dos textos. Então vamos para o texto 1. Vou colocar aqui o leitor. Texto 1. Stalin foi um tático destacado e um político duro e sem escrúpulos. Usou seu poder para destruir todos os que surgiram em seu caminho e para transformar a Rússia agrária em uma superpotência industrial. Era temido e admirado por essas duas qualidades. É retratado, muitas vezes, como um homem de inteligência medíocre que conseguiu seu poder exclusivamente pela esperteza impiedosa. Trotsky descreveu-o como um temperista asterisco teimoso, o que é uma subestimação. A ideologia abrangente e generalizada concebida por Stalin teve grande importância na consolidação do regime soviético. Botomori, 2001. Asterisco empirismo, como um movimento filosófico, defende que todo conhecimento advém da experiência prática. Texto 2. Um historiador, Isaac Deutscher, que era um fervoroso admirador de Trotsky, escreveu um necrológio asterisco rico de agradecimentos. No decorrer de 3 décadas, o aspecto da União Soviética transformou-se completamente. O núcleo da ação histórica do stalinismo é este: ele encontrou a Rússia que arava a terra com arados de madeira e a deixou dona da bomba atômica. Elevou a Rússia ao grau de segunda potência industrial do mundo e não se tratou apenas de uma questão de puro e simples progresso material e de organização. Não se poderia obter um resultado semelhante sem uma vasta revolução cultural, no decorrer da qual se mandou para a escola um país inteiro para que recebesse uma instrução extensiva. Em conclusão, embora condicionado e em parte desfigurado pela herança asiática e despótica da Rússia czarista, na URSS de Stalin, o ideal socialista tinha uma integridade inata, compacta. Losurdo, 2010. Necrológio, né? Então aqui tem a explicação. Necrológio, elogio oral ou escrito a respeito de alguém falecido. Tá? Então surgiu isso no texto. Mas vamos à correção. O autor do primeiro texto caracteriza Stalin como um líder tático, político, duro em seus escrúpulos, capaz de destruir opositores para transformar a Rússia em uma superpotência industrial. Sugere que Stalin não era intelectual, como Lenin ou outros teóricos, mas afirma que agia com esperteza na manutenção do poder, ainda que crítico do autoritarismo de Stalin. O autor destaca sua importância para a consolidação do regime soviético. Já no segundo texto, de Domenico Losurdo, é possível identificar na citação do escritor e jornalista político, biógrafo de Trotsky e Stalin, Isaac Deutscher, 1907-1967, uma consideração elogiosa acerca das transformações ocorridas na Rússia sob o governo de Stalin. Deutscher destaca como o país saiu da condição de um regime quase feudal, agrário e rudimentar, no contexto do czarismo, para uma potência industrial capaz de produzir uma bomba atômica. Segundo o texto, isso se deu em virtude de uma revolução cultural de investimento em educação. Portanto, o ideal socialista se manteve na União Soviética de Stalin. Então aqui em foco no conteúdo, cartaz de propaganda de 1920. Para ter mais é preciso produzir mais. Para produzir mais é preciso saber mais. Então aqui um mansinho, um instrumento ali agrário russo e um livro. Muitos confundem com uma foice, né? Então não é foice, isso é ancinho. É semelhante, mas você utiliza, né, só com uma das mãos. Mas vamos lá. Liderança de Stalin.
Após vencer os debates internos no partido nos anos 1920, Stalin, na década de 1930, lidera inconteste a União Soviética em seu gigantesco esforço de industrialização e coletivização agrícola. Menos conhecida no Ocidente, haverá também a Revolução Cultural Soviética dos anos 1930, com o objetivo de formar mão de obra educada para modernizar o país e criar o chamado Novo Homem Soviético. Segrilo 2012. Então, avançando sobre foco no conteúdo, propaganda de 1930 com a frase "Fora aos camponeses privados", ou kulaks. Mas vamos lá. Modelo de socialismo soviético. Em 1929, o governo Stalin implantou o primeiro plano quinquenal. No campo, isto significou a coletivização das terras e eliminação dos kulaks, tidos como inimigos do Estado. Em janeiro de 1930, os kulaks foram obrigados a entregar suas terras para que fossem coletivizadas e transformadas em cooperativas agrícolas, kolkhozes, ou fazendas estatais, sovkhozes. Revoltados por terem perdido suas terras e por serem forçados a trabalhar nas fazendas do Estado, os kulaks mataram cerca de 45% do gado bovino e 70% do rebanho de carneiros e cabras que eram proprietários. Como punição, milhões de camponeses considerados kulaks foram mandados pelo governo soviético para as regiões geladas da Sibéria. Em fins de 1935, 98% dos camponeses trabalhavam nas terras coletivizadas. Mas eles não tinham estímulos para produzir, já que recebiam muito pouco pelo seu trabalho. O resultado imediato foi uma quebra brusca da produção agrícola, que não se recuperou. Em 1932 e 1933, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas enfrentou uma nova onda de fome. Vainfas 2018. A industrialização após a coletivização do campo, o governo de Stalin deu início à segunda etapa da construção do socialismo, a industrialização acelerada, cujos resultados foram muito positivos. Para tanto, investiu-se, prioritariamente, na produção de matérias-primas, ferro e aço, e de fontes de energia, carvão e petróleo. Grandes siderúrgicas, hidrelétricas e fábricas de veículos automotores, automóveis e tratores foram construídas, assim como canais, ferrovias, autoestradas e o metrô de Moscou. O governo também exigiu muito esforço dos trabalhadores. Apesar do trabalho excessivo, a população acreditava que os sacrifícios do presente seriam compensados no futuro. O financiamento para a industrialização foi obtido com os impostos cobrados dos camponeses e, principalmente, com a venda de trigo e de outros bens primários para o Ocidente. Apesar da carência de alimentos, foi da sua exportação que o Estado obteve recursos para investir na indústria pesada. Na década de 1930, mais da metade das exportações britânicas e estadunidenses de máquinas e tecnologia era destinada ao URSS. O modelo de industrialização soviético foi, sem dúvida, um sucesso, dando origem a um sistema industrial capaz de produzir em larga escala. Porém, como a prioridade dos investimentos ocorreu na indústria pesada, não houve incentivo no setor de bens de consumo, relegado a segundo plano. A indústria soviética não atendia inteiramente às necessidades básicas de bens de consumo da população. Vainfas 2018. A ditadura stalinista. Abre aspas, no governo, como maior autoridade do Partido Comunista da União Soviética, Stalin implantou uma ditadura brutal que perdurou até 1953, ano de sua morte. Sistema de partido único. Não se admitia nenhum tipo de oposição e uma simples suspeita era suficiente para que o cidadão fosse mandado para campos de trabalho forçado, os gulags, muitos deles na Sibéria. Então aí vocês têm imagens de diferentes gulags, né, onde havia o trabalho forçado.
Opressão às nacionalidades. O governo stalinista obrigou os povos não russos, como os ucranianos, a adotarem o idioma russo e a viverem de acordo com as regras ditadas pelo governo. Burocratização do Estado. A cúpula do Partido Comunista, militares de alta patente, funcionários públicos e técnicos graduados constituíram uma elite poderosa, conhecida como nomenclatura. Essa elite tinha uma série de privilégios e benefícios concedidos pelo Estado, supressão da liberdade de imprensa e de pensamento, julgamentos forjados. Os adversários eram obrigados a confessar, sob tortura, que eram traidores da pátria, sendo, em seguida, fuzilados. A propaganda tornou Stalin conhecido pelos comunistas do mundo todo como o grande irmão, pai do povo e melhor amigo das crianças. Boulos Jr., 2018. Então, sessão na prática. A partir da leitura dos textos nos slides a seguir, analisem os questionamentos a seguir. A partir da leitura do texto 1, o que é possível concluir sobre a ditadura stalinista? De que forma o historiador Eric Hobsbawm, no texto 2, caracteriza o governo de Stalin? Então, esses daí são os questionamentos. Texto 1. A ditadura stalinista, por 2 anos inteiros, em 1937 e 1938. Altos dirigentes comunistas em todos os setores da burocracia, governo, partido, indústria, forças armadas e até a polícia, foram denunciados e presos como inimigos do povo. Alguns foram fuzilados, outros desapareceram no Gulag. As dimensões totais dos expurgos estão começando a emergir à medida que pesquisadores investigam arquivos soviéticos antes inacessíveis. De acordo com os arquivos da NKVD, o número de condenados em campos de trabalho de Gulag foi de 500 mil em 2 anos a partir de 1º de janeiro de 1937, atingindo 1,3 milhão em 1º de janeiro de 1939. Muitas vítimas dos expurgos eram executadas na prisão, sequer chegando ao Gulag. A NKVD registrou mais de 680 mil execuções assim em 1937 e 1938. Fitzpatrick, 2017. Expurgo, afastamento, de um ou vários indivíduos, de uma coletividade por questões políticas, doutrinárias, etc. NKVD Administração Central da Segurança do Estado, que será posteriormente a KGB. Fonte 2. O terror stalinista. A crença de Stalin era que, em última análise, só ele sabia o caminho à frente e era suficientemente determinado para segui-lo. Muitos políticos e generais têm esse senso de indispensabilidade, mas só os que dispõem de poder absoluto estão em posição de obrigar outros a partilhar essa crença. Assim, os grandes expurgos da década de 1930 que, ao contrário de formas anteriores de terror, foram dirigidos contra o próprio partido, sobretudo contra sua liderança, começaram depois que muitos bolcheviques curtidos, incluindo os que haviam apoiado Stalin contra as várias oposições da década de 1920 e genuinamente defendido o grande salto avante da coletivização e plano quinquenal, concluíram que as implacáveis crueldades da época e os sacrifícios impostos eram maiores do que estavam dispostos a aceitar. Sem dúvida, muitos deles lembravam a recusa de Lenin em apoiar Stalin como seu sucessor por causa de sua excessiva brutalidade. Hobsbawm, 1995. Correção. A fonte 1 revela como o governo de Stalin, alicerçado pela repressão exercida pela NKVD, foi marcado por um período de intensos expurgos e coação política, principalmente durante os anos de 1937 e 1938. Altos dirigentes comunistas, incluindo do próprio partido, foram denunciados e presos, e muitos deles posteriormente executados ou enviados para campos de trabalho no Gulag. As dimensões dos expurgos, reveladas por meio de investigações dos arquivos soviéticos da NKVD, indicam uma repressão generalizada, com centenas de milhares de pessoas sendo afetadas por prisões, execuções e envios para campos de trabalho forçado. Correção. Hobsbawm caracteriza esse episódio como uma ditadura sem precedentes na história, um regime baseado no terror, uma ditadura que desconhecia qualquer limite.
O objetivo do Grande Terror era retirar de cena os que viveram o processo revolucionário de 1917. A NKVD recebia cotas para realizar prisões, cujos julgamentos eram rápidos e seguidos de fuzilamento. As perseguições voltaram-se contra os membros do partido e da administração, os executivos das fábricas e as forças armadas. Foi um golpe de Stalin contra o Partido Comunista para submetê-lo a seu comando exclusivo. Seção aplicando. Observe as imagens nos slides a seguir e analise-as a partir do questionamento a seguir. Ficou redundante essa construção, mas vamos adiante, né? A propaganda há muito tempo vem sendo utilizada como forma de persuasão com o objetivo de promover ideias, princípios, doutrinas, causas ou práticas. Durante o governo de Stalin não foi diferente. Havia uma intensa propaganda acerca das qualidades do líder da União Soviética. O primeiro cartaz foi produzido em 1948, com Stalin cercado pela população sob a sombra de Lenin. O segundo, já em 1960, mostra Stalin como o último na linhagem dos ideólogos do comunismo, após Marx, Engels, Lenin. Poderia estar e Lenin, mas tudo bem, vamos adiante. Analise as mensagens que os cartazes pretendem emitir pelo governo, tendo em vista os contextos em que foram produzidas. Discutam e interpretem as imagens a partir da aula de hoje. Então vamos adiante aqui com esse material. Fonte 1 e fonte 2 são aqui as imagens. Na primeira a gente tem o Stalin sob, como disse lá, né, a sombra do Lenin. E aqui são os principais pensadores e escritores do comunismo científico, né? Então Marx, Karl Marx e Engels. Tá? Aqui você tem o intérprete desse pensamento dentro da União Soviética, né, idealizador ali da União Soviética, e o Stalin, né, junto a eles. Bom, Stalin não produziu nenhum escrito a respeito, né, do comunismo em si. Então ele estava mais para um gestor, um administrador, do que para um intelectual, né? Aí vamos lá, adiante. Fonte 1. Pôster de autoria desconhecida, publicado em 1948, com a mensagem Viva a geração Komsomol, organização juvenil do Partido Comunista da União Soviética. Stalin, né? Então, fonte 2. Pôster com os dizeres Viva o grande invencível. Bandeira de Marx, Engels, Lenin e Stalin. Moscou, 1953, Biblioteca Estatal, Moscou, Rússia. Então, são esses os dois cartazes. Então, correção. Os cartazes possuem o intuito de difundir a imagem de Stalin como um grande líder do governo. A fonte 1 traz Stalin sob a sombra de Lenin, sugerindo a continuidade de seus ideais revolucionários e ensinamentos, tendo ao seu redor o futuro nacional, os jovens da organização juvenil do Partido Comunista da União Soviética. Na fonte 2, Stalin representa o último dos revolucionários, incluindo Marx e Engels, os teóricos da Revolução, e Lenin, seu mentor. Stalin entraria para o panteão dos grandes ideólogos e políticos do comunismo. Abaixo observa-se o povo soviético sob bandeiras vermelhas, enaltecendo o grande invencível. Guia dos povos de todo o mundo. Em ambas as imagens, Stalin é apresentado pela propaganda política como seguidor fiel de Lenin e líder amado da União Soviética, né? E líder amado pela União Soviética. Bom, então complementando aqui, né, a gente vê que existe a propaganda e existe a real, né? Então a propaganda ali controlada pelo Stalin, obviamente, é quase um pai para a população. Mas na prática a gente viu aí, né, nesse material, e já deixo claro para vocês, foi um grande tirano responsável pela morte de milhões, né, como vocês estudaram aí durante esse percurso.
ok? Mas vamos lá para a finalização aqui deste material. Então, o que aprendemos hoje? Analisamos e selecionamos evidências acerca dos processos políticos, econômicos e sociais da Rússia após a Guerra Civil de 1918 a 1921. Compusemos argumentos relativos ao stalinismo, relacionando-o a características como o nacionalismo exacerbado, a centralização política, a opressão das minorias, a supressão de liberdade e o uso de violência, terror, presentes em ditaduras totalitárias. Basicamente, aqui o que aprendemos hoje, ele só está reforçando lá os objetivos que a gente viu no início do material. Então, dou por encerrada hoje essa atividade. Em sala de aula, eu acredito que vocês anotarão aí bastante dúvidas para a gente esclarecer e para a gente, né, debater sobre o tema. Até segunda-feira. Tchau, tchau a todos.